Todo mundo aqui tem uma preferência, né? Nós temos as nossas preferências, nós temos os nossos gostos. E muitas vezes nós fazemos das nossas preferências as nossas convicções. Quer ver como que essa é uma verdade? Eu prefiro fazer um café coado no coador de pano do que num filtro de papel. Tem pessoas que tanto faz, tem pessoas que preferem no de papel. Não é verdade? Tem pessoas que preferem Toddy, outras preferem Nescau. E isso passa a ser até uma rixa. Como você pode preferir Nescau? Eu prefiro Toddy. Como se fosse até melhor que o outro por ter uma preferência diferente. Às vezes as pessoas preferem o café com açúcar e outras preferem sem açúcar. Tem pessoas que gostam de cachorro e tem pessoas que preferem o gato. Tem pessoas que torcem para o Flamengo e tem pessoas que torcem para o Corinthians. Tem pessoas que dizem que é biscoito, outras pessoas dizem que é bolacha. E preferem que essa seja o nome com que aquele biscoito é chamado. É biscoito. Então tem pessoas que preferem o verão e tem pessoas que preferem o inverno. E quando chega o final do ano, tem pessoas que gostam de colocar uva passas em tudo quanto é prato. É arroz, é maionese, é salpicão, tudo tem uva passas. Já tem pessoas que não gostam. A sua preferência é lutar contra a sociedade que diz que é necessário colocar uva passas no Natal. Não é? Então nós temos as nossas preferências. E muitas vezes nós lutamos para que essas preferências se concretizem. Nós fazemos disso a nossa bandeira. Eu não gosto de uva passas. Café tem que ser sem açúcar. Não é? Coador tem que ser de pano. E essas passam a ser as nossas convicções. Porém, eu quero te dizer hoje que essa convicção, ela precisa gerar vida em nós. Por isso eu quero levar você para a palavra de Deus, para nós podermos ver que a convicção, ela precisa tocar a nossa alma. Convicção, segundo o dicionário, diz que é a ação de convencer, ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, firme, persistente. Assim como você muitas vezes tem uma preferência e você luta por essa preferência, Deus quer colocar no nosso coração hoje uma convicção muito forte, a ponto de nós podermos persistir, lutar, batalhar. E com base em Elias, eu quero compartilhar convicções fortes com você hoje. Elias, ele nos inspira a convicção, porque na época em que Elias viveu, quem governava era uma rainha má, chamada Jezabel. E também o seu intransigente e intolerante marido, chamado rei Acabe. Eles tinham destruído, naquela ocasião, o culto a Deus, por toda a terra de Israel. Acabe, ele foi precedido por uma sucessão de reis ímpios, conforme está descrito em 1 Reis 16, 30 a 33. Acompanhe comigo. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então chegou a um ponto de tamanha calamidade que Elias olhou: eu sou a única pessoa fiel a Deus neste momento da história. Não tem mais ninguém fiel a Deus. Será que a nação de Elias tinha ido tão longe, que Deus jamais poderia perdoar essa nação? Será que essa nação não tinha mais jeito? E eu respondo para você: claro que tinha jeito. Não importa quão longe o mundo vai em sua maldade, tem jeito. Nunca é tarde demais para Deus. Nunca é tarde demais para Deus começar a agir. Nunca é tarde demais para Deus transformar uma realidade. Nunca é tarde demais. Nenhuma situação é tão desesperadora que seja inútil
dobrar os joelhos e orar, ninguém se torna tão intransigente a ponto de Deus não poder renovar esta vida, essa história e transformar essa situação. Nenhum povo se tornou tão pecador que Deus desistiu de salvar. Nenhum. Para Deus não era tarde demais, para Elias não era tarde demais e para nós não é tarde demais. Não é tarde demais. E eu quero recapitular com você sobre o que Elias enfrentava. Esteve escondido por 3 anos porque o rei Acabe e a rainha Isabel queriam propagar o culto a Baal. E muitas vezes isso envolvia atos sexuais obscenos, isso envolvia imoralidade como parte da religião. E por isso a rainha Jezabel, ela ordenou que todos os profetas de Deus fossem mortos, fossem executados. Imagina então a surpresa de Acabe quando aparece um homem vestido de trajes rudes perante a ele, com uma declaração, que está escrito em 1 Reis 17:1, que diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias chega perante a pessoa de maior autoridade, perante os homens naquela época, e confronta: olha, não vai chover, porque estou perante a face do Senhor. E essa declaração se tornou verdadeira. Isso foi a realidade, porque durante 3 anos não houve chuva, houve uma terrível seca. O rei Acabe, ele chegou a procurar Elias por toda a localização, por outros países, porque ele precisava saber onde Elias estava para que pudesse chover. Ele precisava de chuva. E nesse período em que Elias estava escondido, Deus cuidou de Elias. Nós vemos que Deus escondia Elias, Deus alimentava Elias, Deus de forma milagrosa levantou até corvos para que pudesse levar alimento para Elias. E, em uma situação, em um país vizinho, havia fome e houve abundância na casa de uma viúva. E ali houve alimento para Elias. A cada refeição Deus multiplicava. Isso significa que a fidelidade de Deus não é apenas um dia de cada vez, mas uma refeição por dia. A cada refeição, Deus é fiel. Assim como Deus foi fiel na vida de Elias, Deus é fiel na nossa vida. E essa convicção, ela precisa estar firmada em nós. O povo estava desesperado por chuva e é óbvio, a única esperança agora era recorrer a um profeta do Senhor, a Elias. Então a chuva, ela cairia. Então Elias, ele convoca o povo para ir até o Monte Carmelo. E lá ele ordena que seja construído aqui um altar a Baal e aqui um altar a Deus. E ele ainda manda que no altar a Deus seja colocado água. E ele diz assim, olha só o que diz em 1 Reis 18, 36 a 38. No tempo devido para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então caiu fogo no altar do Senhor e consumiu os holocaustos e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu toda a água que estava no rego. Elias clamou para que, mesmo com água naquele altar, Deus mandasse fogo. E aquele povo não teve nem tempo de dizer amém. Se ajoelhou com o rosto no chão dizendo: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39 tem essa declaração. E eu quero que você leia comigo em voz alta. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Repita comigo. O Senhor é Deus. E eu creio que o Senhor está gerando convicções em corações. O Senhor está gerando convicção no meu coração. Eu creio. O Senhor está gerando convicções. E eu quero compartilhar hoje algumas convicções, a exemplo de Elias. E eu oro para que essas convicções sejam realidade nas nossas vidas. Em primeiro lugar, seja convicto de que Deus é real. Deus é real.
As primeiras palavras que saem da boca de Elias está registrado em 1 Reis 17:1. E diante de qualquer situação que nós enfrentamos, a convicção de que Deus é real deve ser a primeira coisa que deve sair da nossa boca. Então ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, Deus é vivo, e o profeta não tinha dúvidas nenhuma a esse respeito. Ele sabia a quem ele estava servindo. Acabe e os comparsas achavam que tinham acabado com o culto a Deus e que ninguém nunca mais ia ouvir falar do Deus vivo. Mas Elias se levanta e fala: tão certo quanto vive o Senhor, independente de toda a cegueira espiritual, independente de todos os que estão adorando falsos ídolos, independente de qualquer enfermidade, o Senhor é Deus. A presença do Senhor é uma evidência. Acabe e os seus comparsas realmente achavam que eles tinham acabado com a palavra do Senhor, com a voz do Senhor. Porém, eles cometeram um erro muito grave. Esqueceram que um único homem era fiel a Deus. Um único homem. E para que Deus transforme qualquer nação, para que Deus transforme uma casa, para que Deus transforme uma realidade, basta um único homem. Basta uma única pessoa, uma pessoa completamente comprometida com o Senhor, convicta da certeza de que só Deus coloca no coração dele. Deus pode transformar a realidade, mesmo que todos à sua volta não tenham nenhum compromisso com a palavra do Senhor, com a voz do Senhor, e desconheçam a realidade da presença do Senhor. Deus levanta uma pessoa e Deus transforma a realidade. Eu quero convidar você hoje, meus irmãos, minhas irmãs, quero convidar a viver a realidade de Deus. Vamos viver essa realidade. Talvez hoje você se encontre em um conflito dentro da sua casa, e não basta aqueles que você ama saberem que você é uma pessoa comprometida com Deus. Não basta eles ouvirem falar que você é uma pessoa fiel a Deus, mas eles precisam ver que você anda com Deus. Precisam ver em você a presença de Deus. E andar com Deus vai levar aqueles que nos conhecem intimamente, mais cedo ou mais tarde, a reconhecer a realidade de Deus. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Deixa. Quando nós permitimos ser transformados pelo poder divino, Ele será uma mensagem viva através das nossas vidas. Ele vai ser. Nessa semana eu fui muito impactada pela vida do Eduardo, o Dudu, meu filho. Meu esposo e eu, nós temos trabalhado para poupar a mente do Dudu. Nós poupamos a mente dele, alimentando a mente dele com amor, carinho, aceitação, limites. Também a gente cuida com o que entra na cabecinha dele. Ele tem o seu livrinho devocional, que é lido todos os dias. Ele tem a Bíblia dele, que ele já leu 2 vezes. Mas aí uma pessoa me fala: mas ele só tem 2 anos, ele não entende nada. Eu creio que qualquer iniciativa de demonstrar amor para uma criança, desde que ele esteja no ventre, é válida. Então, eu vejo que valores estão sendo registrados na cabecinha dele, para que quando ele chegar nas dificuldades da vida dele, ele seja um homem bem resolvido. Um homem que sabe impor limites, um homem que sabe dizer não, um homem que sabe se posicionar e um homem que sabe que Deus é real. Nessa semana, Dudu estava ouvindo hinos antigos, que é algo que ele gosta muito, ele vibra, e quando vê o pai dele tocando violão também, ele vibra muito. Mas o que me chama a atenção é que, ouvindo um hino específico, ele sozinho ajoelhou no chão, levantou as mãozinhas para cima, fechou os olhos e começou a adorar a Deus. Falei: Deus do céu, eu entendi tudo. Eu entendi tudo, Deus. Eu entendi. Porque assim como a nossa preocupação é tamanha para que o que entra na cabecinha dele seja coisas puras, boas e verdadeiras, o que precisa entrar na minha mente também deve ser puro, santo e verdadeiro. Eu preciso poupar a minha mente. Eu preciso poupar a minha mente. Eu preciso cuidar do que eu leio. Eu preciso cuidar do que eu vejo. Eu preciso cuidar da minha alma, para que em cada momento do meu respirar eu saiba que Deus é real, que Deus é vivo. A gente não pode acostumar a alimentar a nossa vida, a nossa alma de frases de efeito. E isso está sendo uma realidade muito comum. A gente abre o Facebook, a gente abre as redes sociais, lá tem uma centena de frases de efeito.
Só que nenhuma alma sobrevive de frase de efeito. A alma sobrevive da presença do pão vivo. A alma sobrevive quando é alimentada por Jesus Cristo. Que o Senhor venha alimentar as nossas vidas. E talvez você pode me dizer, mas eu tenho tanta dificuldade de ler a Bíblia. Mas eu tenho tanta dificuldade de orar, eu não sei falar direito. Eu te digo, crie meios, crie disciplina, jejua. Tenta disciplinar a tua realidade para você poder desfrutar da realidade de Deus na sua vida. Leia a palavra em voz alta. Sabe, eu descubro que eu tenho muita dificuldade em ler e assimilar as coisas quando eu não leio em voz alta. Eu preciso ler em voz alta para eu entender de fato o que eu estou lendo. Leia em voz alta. Lê. Escreva suas orações. Escreva os toques de Deus que Deus tem te dado dia após dia. Leia suas orações. Leia os salmos. Faça uma lista de tudo que Deus é. Sabe o que Deus é? Poderoso, a rocha, o escudo, a força, o Deus fiel, o Deus protetor, o Deus da cura, o Deus que está presente. E cerca a sua vida dessas verdades. Cerca a sua vida dessas verdades. Deus é real. Deus é real. E em segundo lugar, seja convicto de que Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns para realizar propósitos divinos. Deus não está procurando pessoas fantásticas, prontas. Deus procura a dona de casa. Deus procura a mãe. Deus procura o pai. Deus procura o filho. Deus procura pessoas que estão dispostas a viver em obediência. Deus procura pessoas que estão dispostas a serem verdadeiros adoradores. Deus procura corações quebrantados diante da sua santidade, a ponto de querer viver uma nova realidade das suas vidas. Deus procura. Deus procura. E eu quero dizer aqui, que a convicção de Elias o levou a ter esse coração faminto por Deus. Esse coração extremamente dedicado à obra de Deus. Veja a declaração em 1 Reis 17:1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Estar diante da face de Deus requer uma transformação pessoal, uma rendição de vida, porque Deus é santo e busca pessoas que, para ter uma vida de total entrega a Ele. Moisés, para entrar na presença do Senhor, ouviu a seguinte mensagem: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Mesma coisa eu te digo hoje. Para entrar na presença do Senhor, é preciso tirar todo o orgulho, é preciso tirar todo o egoísmo, é preciso tirar toda a mentira, todo o pecado, para se entregar plenamente na presença do Senhor. Então, quando nós nos entregamos na presença do Senhor, despidos de tudo que nos impede, Deus, Ele começa a usar as nossas vidas. Deus começa. O caminho mais fácil para Elias era se render às ameaças do rei Acabe. O caminho mais fácil era ele tremer de medo e dizer assim: nossa, mas se eu falar que eu sigo a Deus, Ele vai me perseguir, Ele vai me executar. Imagina, você encarar olho a olho alguém que você sabe quer te matar e confrontar essa pessoa que não está sozinha, mas que tem uma legião, um exército atrás dele. Uma pessoa comum, Elias, teve essa ousadia. E hoje eu quero te dizer que uma pessoa convicta, ela não se dobra. Uma pessoa convicta, ela não se rende. Uma pessoa convicta dedica sua vida a Deus. E hoje você pode dizer: mas o meu caso é perdido. Você não sabe o meu histórico de vida, você não sabe as pressões que eu vivo. Eu quero te dizer que não há caso perdido para Deus. Não há final da história para Deus. Sempre há um novo recomeço em Deus. Sabe por quê? Deus, Ele altera a história. Sabe o que Deus faz com as crises que a gente enfrenta? Deus, Ele levanta pessoas comuns, Ele levanta representantes. E nas crises que você está enfrentando, você é a pessoa comum que Deus quer levantar para ser a solução dessa história.
Deus vai levantar você. Acorde pela manhã e ore assim: Senhor, o que queres de mim hoje? O que queres de mim? Quando alguém diz, eis-me aqui, o Senhor não vai deixar de responder essa oração. Se você disser, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível, Deus vai usar você. Se prepara para ser a pessoa comum que vive coisas extraordinárias. Que Deus vai começar a realizar grandes obras. Deus vai começar a avivar. Na sua casa, você é a pessoa comum que representa a Deus. Na sua casa, fazendo bolo, você é a pessoa comum que representa a Deus. Trabalhando fora, você é a pessoa comum que representa a Deus. Varrendo o chão, você é a pessoa comum que representa a Deus. Quando passa pelo porteiro, você é a pessoa comum que representa a Deus. E quando está pagando as contas no supermercado, você é a pessoa comum que representa a Deus. Você é a pessoa comum. Em todos os lugares em que você vai, você é a pessoa comum que representa Deus. E assim como Elias, nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas a serviço de Deus. E parte da nossa missão é acordar de manhã e falar, Deus, eu estou disponível. Deus, eu estou aqui. Usa, eu sou um instrumento para realizar o teu trabalho, Deus. Use-me para alcançar os teus propósitos. Use-me da maneira que o Senhor quiser. Faz isso. Deus usa pessoas comuns, como eu e você. Deus usa. E em terceiro lugar, seja convicto de que Deus age em seu favor. Deus age em seu favor. A última coisa que Elias disse a Acabe foi que só voltaria a chover na terra quando ele desse ordem nesse sentido. Como é que ele poderia ter tanta certeza disso? Como que Elias poderia ter tanta convicção de que só choveria depois de uma ordem? Será que o profeta era um mago, uma pessoa que tinha algum poder que a gente desconhece? Não tinha. Nós lemos no livro de Tiago que Elias era um homem semelhante a Deus. Pensa, Elias era um homem igual a mim, igual a você. Mas Tiago acrescenta que Elias orou com instância. Olha lá comigo, Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Sujeito aos mesmos sentimentos. E eu quero dar uma pausa para te fazer uma pergunta. Como você se sente? Como você se sente? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está tocando corações aqui hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai reescrever novas histórias aqui hoje. Mas você precisa reconhecer como você está se sentindo. E eu quero te dizer que não são os seus sentimentos que vão reger a tua vida, mas é o poder do Espírito Santo que age em teu favor. É o poder de Deus que age em teu favor. Onde foi que Elias encontra coragem para enfrentar o rei? Onde foi que ele encontrou essa força para enfrentar o rei? Eu creio. E a palavra de Deus diz que foi através da sua vida de oração. Foi dobrando seus joelhos. O hábito de orar dava a ele convicção absoluta da realidade, da capacidade de Deus. Ele podia confiar em Deus porque ele sabia, porque ele se relacionava com esse Deus. Não tem como a gente saber que Deus é real, que Ele vai me usar, se eu não tiver a plena convicção de que, através de um relacionamento, eu descubro, então, essa realidade da sua presença na minha vida. Eu só vou viver o favor dEle por mim à medida que eu me relacionar com Ele. À medida que eu ter momentos para ouvir a sua voz. Eu quero destacar que orar vai te dar coragem. Eu quero destacar que orar
vai fazer com que você seja um instrumento de autoridade. Eu quero te falar que orar vai te dar ousadia. Eu quero te dizer que orar vai te ajudar a confrontar e ver mudanças. Quero te falar que orar vai te tornar uma pessoa sensível à voz de Deus. Orar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu oro o tempo todo, eu oro o dia inteiro. Não, dobra o teu joelho e ora. Gasta momento dedicado na presença do Senhor. Dobra o seu joelho 3 vezes por dia, como fazia Daniel. E ora. Rasga a tua alma na presença do Senhor. E ora. Orar vai te fazer uma pessoa forte. Orar vai fazer com que você seja um instrumento de Deus. As pessoas vão ter suas vidas transformadas. Orar. Você está enfrentando conflitos hoje terríveis. Pode ser que muitos de vocês, muitos de nós estamos enfrentando. Talvez conflitos interiores. Talvez conflitos exteriores. Eu não sei. Mas talvez essa situação seja tão dolorosa para você que está te fazendo chorar de angústia. Chorar de medo. Porque a realidade do mal é que o mal é imundo. A realidade é que o mal inunda todo mundo. A realidade é essa, é catastrófica. Porém, a realidade é que Deus age em seu favor. Deus age em seu favor. Nós temos tudo aquilo que Elias tinha. E nós precisamos agarrar essa verdade com todas as nossas forças. Nós precisamos agarrar essa verdade. Nós precisamos porque nós temos muito mais do que Elias tinha. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito de Deus e o poder da oração. Nós temos. Do que mais que a gente precisa? Do que mais? Creia no poder de Deus. Creia na declaração das Escrituras e ore para que Deus cumpra o que cumpriu na vida de Elias. Cumpra com autoridade na sua vida também. Sua vida também. As armas que Elias usou foram oração e fé. Oração e fé. Essas foram as suas ferramentas para enfrentar a sociedade do seu tempo. Em nome do Deus Todo-Poderoso, ele venceu. Em nome do Todo-Poderoso, as pessoas se curvaram com o rosto no chão, na presença de Deus. E eu quero te dizer que essas ferramentas estão à sua disposição. Ore, construa uma história de uma pessoa que ouve a voz do Senhor, uma pessoa que dobra os joelhos e clama pela presença do Senhor. E eu pergunto para você então, você está convicto do poder de Deus? Amém? Você está convicto? O Deus vivo é uma realidade? Amém? Amém. Você se enxerga como um representante de Deus? Amém? Então você tem convicção profunda de que Deus está acessível? Amém? Então permita que Deus age através da sua vida. Amém? E eu te convido, neste momento, através desta oração, receber o toque renovador do Espírito na sua vida. Quero te dizer que se você recebeu esse toque renovador há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a semana passada, eu quero te dizer que hoje Deus quer renovar. Repetidamente, dia após dia, Deus quer renovar. Deus quer renovar. E eu peço ao Espírito Santo, vem e nos aviva. No nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Sabendo que somos pessoas comuns. Pessoas que não sabem nem lidar com as situações que nós enfrentamos muitas vezes. Mas eu quero me colocar aqui diante do Senhor, junto com a igreja. Crendo que nós temos um Deus todo-poderoso que está acima de qualquer coisa. No qual nós podemos confiar nossa vida, entregar as nossas almas. E eu peço ao Espírito Santo, vem e aviva cada coração, renova, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, nos toca com teu bálsamo, cura as feridas, precisam de cura, Pai. Eu peço, Espírito Santo, cumpre tudo aquilo que o Senhor prometeu em cada vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.